E mais uma vez, a viagem no tempo, ou pelo menos quase isso, vira tema de mais uma produção da Netflix. Mas será que dessa vez a história foi bem contada ou vai deixar a gente com aquela sensação de que a gente não está entendendo nada do que está acontecendo na tela? Bem, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, eu sou Johnny Sais, o Geek Barba, e hoje nós vamos falar sobre o filme Além da Tormenta, que estreou nessa semana, eu acho que no início dessa semana, na Netflix. Olhe em volta e vai se lembrar. E enquanto eu gravo um vídeo que é sobre um filme de viagem no tempo durante uma tempestade, começa a cair uma tempestade na minha cidade. Então há aí uma pequena possibilidade de eu viajar no tempo, mas caso eu não viaje, fica aí o motivo pelo qual tem tanto barulho no fundo. Mas voltando ao assunto, Durante a Tormenta vai contar a história de Nico e Vera Roy, começando por Nico, que é um adolescente que viveu durante 1989, que ele está no seu quarto filmando ele mesmo a tocar guitarra para poder lembrar depois. Então ele olha pela sua janela e testemunha o seu vizinho matando a esposa. Ele sai de casa correndo para socorrer a esposa do vizinho, mas ele acaba sendo atropelado no meio do caminho e morrendo. 19 anos depois, Vera Roy aluga a mesma casa e encontra a fita e a televisão e também um aparelho lá de filmadora que ele gravou aquelas fitas. Então ela decide ver, o que eu acho bem sinistro e grotesco, porque se eu morasse numa casa alugada e encontrasse pertences do antigo dono, eu já ia jogar fora ou ia contratar o dono para entregar as coisas e não ficar assistindo, porque, enfim, vários filmes de terror já começaram assim. Então Vera Roy começa a perceber que durante a tempestade está acontecendo lá fora, meio que um buraco de minhoca é criado e uma ligação entre o passado com o Nico e o presente com ela se estabelecem. Então ela evita que Nico saia de casa, que morra, porém isso acaba mudando todo o presente e, no caso, o futuro de Nico, impactando tanto a vida de Nico quanto a vida dela. Então, com toda a sua nova vida bagunçada, Vera Roy começa a correr atrás do prejuízo e tentar reverter as consequências desses atos. O filme é uma produção original Netflix espanhola e estreou originalmente em novembro de 2018 lá na Netflix da Espanha e demorou aí alguns meses para chegar à Netflix Brasil, chegando só agora em março mesmo. Ele foi dirigido pelo diretor, pelo diretor Oriol Paulo, que também é responsável pelos filmes O Corpo e Um Contratempo. Os dois são ótimos filmes de mistério e policial, mostrando que o diretor tem aí uma certa experiência a criar um mistério e responder todas as perguntas que esse mistério levanta, o que é simplesmente fundamental para filmes policiais e principalmente que envolvem viagem no tempo. O roteiro do filme é muito bem feito, estruturado e também apresentado, o que é ótimo para um tipo de filme que tem viagem no tempo, porque normalmente esse tipo de produção sempre tem uma baguncinha ali no meio, mas Durante a Tormenta consegue fazer um filme muito bem organizado, que a gente consegue entender tudo, apesar de toda essa temática de viagem no tempo, de passado, presente e futuro. Ele começa com um ponto de partida com Nico gravando a sua fita e depois mostrando como Vera encontrou essa fita e como os dois têm um impacto um na vida do outro. Depois disso, ele começa a botar paralelamente o que aconteceu com a Vera e o que aconteceu com o Nico, alternando as cenas. A única coisa que eu achei que poderia melhorar é que eles colocassem uma fotografia um pouco diferente do passado e do presente, porque ficou praticamente a mesma fotografia. Então, se você tá vendo uma cena do presente e do nada você se distrai e quando volta tá uma cena do passado, você não tem nenhuma distinção a não ser o personagem que tá nela, o pequeno envelhecimento que tem entre eles, o que é natural quando você tem viagem no tempo. Mas tirando isso, o filme consegue mostrar muito bem o que é passado, o que é presente e colocar um impacto que isso acontece, mostrando bem vagarosamente as coisas que aconteceram com o Nico e por que as modificações na vida de Vera foram tão impactantes assim. Como protagonista do filme, a gente tem Adriana Algati, que já trabalhou no filme Julieta, de Almodóvar, e ela interpreta nesse filme que eu falo, o Durante a Tormenta, não o do Almodóvar,
a Vera Roy, que é a mulher que encontra a fita e manda a sua mensagem do passado, evitando que o Nico morra. Também temos Tino Dali, que é o inspetor que ajuda a Vera Roy nessa nova linha do tempo dela. E por último, e não menos importante, a gente tem Álvaro Morte, que é o famoso professor de La Casa de Papel, que é o marido de Vera Roy na antiga linha do tempo, mas com a nova linha do tempo, bem, eu não posso falar porque seria um spoiler. Como pontos positivos, o filme tem principalmente o seu roteiro muito bem estruturado. Apesar de ser viagem no tempo, ele não tem nada de confuso e entrega uma obra sobre o efeito borboleta, né? Que é, se uma borboleta bate asas num lado do planeta, ela faz um furacão do outro lado. Essa coisa de um pequeno ato no passado ou em outro lugar pode fazer um grande estrago no futuro. Ele trabalha muito bem esse tema. Também tem a estrutura dos personagens, todos eles têm convicções e têm motivos pelo qual estão fazendo, que estão fazendo bem convincente, não é aquela coisa boba. E, no final de contas, tem um grande e maravilhoso plot twist, que realmente surpreende a gente, além de responder todas as perguntas que ele levanta. Como ponto negativo, bem, o filme sofre um pouco pela falta de originalidade. Ele é uma mistura de efeito borboleta, De Volta pro Futuro e Poltergeist, tudo jogado no liquidificador e batido aí com algumas cenas de crime. Mas se você quer alguma coisa extremamente inovadora hoje em dia, vai acabar sofrendo bastante, porque estamos numa época em que todos os filmes lançados ou são reboots ou são adaptação de algo, então não tem algo muito original. É um ponto negativo apenas se você exige muita originalidade das coisas. E essa produção, ela meio que parece um filme de 2000, que foi com o nome Alta Frequência, que um detetive do futuro tenta se comunicar com seu pai no passado para ele resolver alguns crimes. E esse filme, inclusive, virou uma série em 2016 e só teve uma temporada até em 2017. Só que, no caso, é uma mulher que fala no passado com seu pai pelo rádio. Então é um tipo de viagem no tempo que não é tão inovador assim, que é não o corpo viajando no tempo, mas apenas a mensagem fazendo esse percurso. Então, tirando esse fato de não ser uma obra totalmente inovadora, eu acho que Durante a Tormenta não tem nenhum grande pecado assim. Mas no final de contas, Durante a Tormenta vale a pena? Sim, vale bastante a pena, porque é um filme que consegue conciliar ficção, suspense e investigação policial, tudo em 2 horas, respondendo todas as perguntas e sendo extremamente convincente. Então, se você está procurando um filme que seja bastante verossímil e também tem uma pitada aí de ficção, pode assistir Durante a Tormenta, porque é muito bom. E se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, se inscreve no canal aqui embaixo, segue Kibaba em todas as redes sociais, principalmente o Instagram, que tem conteúdo inédito lá sempre. Eu vejo vocês na próxima, um grande abraço e tchau. Quer dizer, eu vejo vocês na próxima se eu não viajar no tempo agora com essa tempestade que tá caindo aí fora, né?